Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Bom dia, sejam muito bem-vindos. Nós registramos a presença do nosso companheiro lá da Unificação do Movimento Espírita, o Ailton. Eu o vi de longe. É porque hoje nós vamos ter uma reunião da 12ª região, que é a região de Aparecida, aqui à tarde. E como ele é coordenador da região, certamente deve ser por isso que ele já está aqui. Então estão convidados, quem quiser, as lideranças espíritas dessa região de Aparecida estarão aqui a partir das 14 horas. Nós estaremos aqui a partir das 13 e as pessoas que puderem nos auxiliar nesse trabalho, vindo para cá para receber os nossos companheiros que virão de Piracanjuba, de toda essa região, de Professor Jamil e região toda aqui, vai nos auxiliar bastante. Então a nossa saudação ao nosso companheiro que aqui se encontra. Nós vimos no sinal verde o auxílio sempre possível. Essa é uma proposta da doutrina espírita, auxiliar sempre, para auxiliarmos as demais pessoas, a necessidade que nos auxiliemos. E para nos auxiliarmos é preciso que a gente se conheça a ti mesmo. E esse conhecimento, a importância do estudo da doutrina espírita. Nós temos falado com muito vigor, com muita veemência, com todos os nossos trabalhos. Nós ficamos muito preocupados quando as pessoas não se atentam para a importância do estudo da doutrina. Nós temos oferecido os estudos nas nossas casas para que todos tenham a oportunidade de estudar. Porque estudar em grupo, estudar reunido é mais fácil. Alguém que esmiuçou, alguém que pesquisou, alguém que procurou, para que a gente tenha essa oportunidade de conhecer mais o Espiritismo. Quando a gente conhece o Espiritismo, a nossa vida fica melhor. Há pouco nós falávamos isso, não que os problemas serão solucionados, porque a doutrina espírita não é uma doutrina de milagres, não é uma doutrina milagreira, mas poderão ser atenuados pelas nossas ações, pelos nossos atos de amor, pelos nossos atos de caridade, e poderão também, a nossa visão sobre a dificuldade passa a ser diferenciada. Então, muitas vezes a gente tem um problema e a gente administra melhor aquele problema. Por isso é que o evangelista Lucas diz, quando ele narra a parábola dos talentos, que é uma das parábolas de Jesus, ele diz, dá conta da tua administração, dá conta da tua vida. E dar conta da tua vida é observarmos o que está ao nosso redor. E entre as situações que estão ao nosso redor, está a nossa família. E nós prometemos há coisa de alguns meses que a gente ia fazer um uma semana espírita, uma semana espírita lá em Inhumas, e que eles haviam nos solicitado esse tema, família, desafios e soluções. E fizemos na última quinta-feira, tivemos a alegria de estar acompanhada da doutora Elza, que foi conosco, a Lucimar e o Pedro, que é da Associação Jurídica Espírita. E aí nós fizemos o trabalho lá, embora a gente não tenha feito de acordo com o que vai ser feito aqui, mas aí a gente lembra do Divaldo, que o Divaldo diz assim, você prepara a palestra e na hora você rasga o papel e vai. Então foi isso que aconteceu lá, nós preparamos, fizemos um PowerPoint, mas chegamos lá, não tinha o projetor. A gente imaginou que não teria mesmo, mas também não pedimos para não trazer uma dificuldade para a Casa Espírita. É a Casa Espírita mais antiga de Inhumas. Tem alguns companheiros nossos de lá que fazem pomada conosco. É uma casa enorme, com muita atividade na área da educação, na área da saúde. Essa casa foi fundada em 1965 por orientação de Francisco Cândido Xavier. A casa chama-se Lar de Jesus. Então, é realmente uma casa muito abençoada e nós ficamos muito felizes de lá estar. E aí a gente falou dos desafios, mas não com essa projeção que a gente vai passar para cá, embora também a gente não vai obedecer muita coisa que está escrito ali, não, mas já é um começo. Vamos lá. Não, contigo a vida é mais fácil. Anota essa frase, porque essa frase é de uma cientista. Essa frase não é uma frase de um espírita, de um religioso,
Ela é de uma médica psiquiatra chilena. Ela leciona na Universidade de Buenos Aires e na Faculdade na Universidade La Sapiência, quer dizer, a Sabedoria de Roma. Ela tem vários livros editados e ela trabalha com presidiários, porque ela é uma psiquiatra forense. E no trabalho que ela desenvolveu ao longo da vida, ela concluiu que todas as dificuldades estão na família. E ela afirma: contigo a vida é mais fácil. Não é citação de religioso. Ela concluiu que com a família a vida é mais fácil. E aí a gente fica imaginando que muitos esconjuram sogra, nora, genro, cunhado, irmão, pai, mãe. Doutor Mário há pouco ainda falava sobre isso aqui na oração. Mas todas essas pessoas são muito importantes no processo da nossa evolução espiritual. E se a gente imaginar que poderíamos não ter ninguém no mundo, poderíamos estar solitários, e existem milhões de pessoas nessas condições que não têm uma relação familiar, estão sozinhas no mundo. E outras com relações familiares conflitadas, e esses conflitos é a doutrina espírita que vai nos trazer a solução para eles. E aí, então, ela vem, é da psiquiatra chilena Varínia Frau, que leciona: eu necessito de alguém para me ajudar. Todas as pessoas, até Jesus precisou de um sirineu. Jesus, quando ele já estava chegando ao Calvário, ao supremo sacrifício, apareceu lá um senhor, chamava Simão, e o Simão não foi assim porque ele quis auxiliar Jesus, porque era uma coisa tão indigna carregar uma cruz que ele não queria. Ele foi obrigado a carregar aquela cruz para deixar a exemplificação para a história que todos nós precisamos de alguém na nossa vida. E os familiares são aqueles primeiros que nós nos aproximamos deles quando temos dificuldades. E na mesma proporção da necessidade, também assim surgem os problemas. E ela diz que um dos problemas é o sim. A família que sempre diz sim. O pai, a mãe, ela está colocando a gênese, o nascimento, o começo de uma família. Os pais, quando crianças pequenas, eles não têm atualmente, sobretudo, eles não têm o cuidado de observar para dizer sim ou não. E aí ela diz: a figura do não é importantíssima. Crianças com lares em conflitos, a tendência é que sejam pessoas conflitadas, violentas. A família traz ao jovem a segurança. Muitas vezes o jovem fica revoltado com a família, mas isso faz parte do próprio processo de evolução, do processo da adolescência. São os pais, a família, que vão ensiná-lo a se tornar uma pessoa melhor e, em consequência, refletir na sociedade. Tudo isso é parte de ciência, isso aí não é espiritismo. E aí a gente lembra que Kardec, o codificador da doutrina espírita, que a partir de amanhã, todo o movimento espírita começa a fazer homenagem, mais homenagem ainda a Kardec, porque o mês de outubro é dedicado ao codificador do espiritismo, tanto que a Federação Espírita, no próximo final de semana, terá palestras que virão de Brasília, palestrantes de Brasília, inclusive o próprio presidente da FEB, para falar sobre Kardec. Então, quem quiser conhecer mais a obra de Kardec, também vai trazer a parábola da figueira, que a gente também já falou sobre isso aqui. Federação Espírita, entre no site da Federação, próximo final de semana, esse mês todo, estará dedicando o mês à codificação do Espiritismo. E Kardec diz que o Espiritismo anda ao lado, para e passo, ao lado, junto com a ciência. E naquele ponto que a ciência comprovar que o Espiritismo está errado, naquele ponto o Espiritismo deve se ater ou concordar com a ciência. E o que a gente tem visto é que nunca, nesses 160 anos, a ciência evoluciona. Isso que o Kardec falou está equivocado.
Isso que André Luiz, pela psicografia do Chico, falou ou escreveu, está equivocado. Pelo contrário, a ciência está ratificando, está reafirmando as informações trazidas por Kardec. Então, quando nós não temos essa família estruturada, as dificuldades aumentam. E para dizer o não, isso faz parte, a figura da lei familiar. Qualquer pessoa lidadora do direito sabe que para um juiz aplicar a lei, e a nossa casa, a gente sempre fala que é a casa que tem mais juiz por metro quadrado, né? Que tem muitos mesmo, graças a Deus, nos trazendo grande colaboração. Qualquer juiz, para aplicar a lei, ele tem que primeiramente ter o conhecimento da lei. Ele tem que estudar aquele processo, aqueles autos, ouvir as testemunhas, tem uma dosometria da pena, quer dizer, tem que saber, no caso de direito penal, tem que saber quanto tempo vai ficar para cada delito, e por aí vai. E, além disso, o juiz tem que ter equilíbrio e serenidade. O primeiro que aconteceu, que a gente mostra sobre a equidade, o equilíbrio de um juiz, foi exatamente Salomão, o rei da sabedoria, naquela história daquelas duas mulheres que disputavam uma criança. Então, ele ficou célebre pela equidade, pelo equilíbrio que ele desenvolveu. E como é que os pais vão conseguir esse equilíbrio para saber dizer o não, para aplicar a lei dentro de casa? Pelo conhecimento, pela sensibilidade, pela serenidade, pela religiosidade, pela intuição positiva que eles terão. Porque quando eles não aplicam essa lei, a lei familiar, do sim, do não, da vigilância, da disciplina, do discernimento, essa criança, nas palavras da doutora médica Varínia Frau, também não respeitará a lei humana. Então, quando a gente vê uma criança que não tem esse senso de limite em casa, daí a pouquinho ela vai pegar o carro do pai com menor de idade para dirigir, sem carteira, sem habilitação. Quando estiver habilitada, ela vai dirigir embriagada, ela não vai respeitar as pessoas que estão convivendo com ela, ela não respeita a professora, e a gente está vendo a situação dos mestres, eles estão realmente muito preocupados, apavorados mesmo com a violência que existe dentro das escolas. Então, esse não dentro do lar é importantíssimo, porque esse não vai dar a noção de segurança para as crianças. Quando a gente diz assim, mas se eu disser sempre não, não é sempre não. Vai dizer o não no momento oportuno, nas coisas mais sérias que estiverem acontecendo. Há pouco tempo aconteceu uma violência muito grande com relação a dois adolescentes. A menina de 16 anos, o rapaz também, saíram no final de semana para acampar em um determinado lugar. Todos os jornais publicaram isso. Menina de 16 anos saindo para acampar, onde é que está esse pai, onde é que está essa mãe, com quem está indo, como é que é? E eles acamparam porque eram imaturos, não tinham muito conhecimento daquela área, amadores bastante ainda, eles acamparam num local que era de domínio de tráfico. E, num determinado momento, eles foram estuprados e mortos. Aí vem a família, né? Querendo justiça. E precisa mesmo de ter a justiça. Mas era uma situação totalmente evitável se naquele momento o pai ou a mãe, ou quem tinha o poder da criança, dissesse não vai. E ponto final. Quando a gente estuda psicologia, no curso de pedagogia, não sei se hoje ainda estuda psicologia, mas se não estuda, vai a sugestão que deve estudar mesmo, a psicologia infantil e a psicologia da adolescência, todos os cursos que são relacionados a essa pedagogia falam da importância de você não voltar atrás no seu ponto de vista. Quer dizer, quando você fala para a criança não, é não. Porque se você não tem essa estrutura familiar, isso vai refletir na sociedade. Aí vem acho que passou um a mais, não? Não? É aí mesmo?
Então aí vem a disciplina e a vigilância. Os pais é que vão transmitir aos filhos a disciplina. Agora, o pai que não tem disciplina, como é que ele vai transmitir ao filho disciplina? Aquele pai que todo mês ele entra no cheque especial, todo mês ele tem que pedir o dinheiro emprestado para alguém, porque não deu para inteirar o mês, não é uma coisa assim eventual, é todo mês, e a gente conhece muitas pessoas assim. Como é que ele vai transmitir a disciplina financeira para a criança? Isso devia ser uma aula, uma matéria escolar, a condição, a disciplina financeira, porque a gente sabe de tantas dificuldades e que inclusive ocorrem até suicídios por conta de destempero na área econômica das famílias. Então, se esse pai não tem isso, a necessidade, o filho também terá dificuldade de ter. E em muitas situações a gente sabe da importância do preparo com relação à psicologia, quer dizer, às vezes a necessidade de procurar mesmo um auxílio psicológico. O respeito aos horários, o respeito à palavra empenhada. Horário, né? O brasileiro, nós latinos, temos muita dificuldade para cumprirmos horário. Isso já é uma condição de pouca evolução espiritual. Já é uma condição de egoísmo. Porque quando nós deixamos uma pessoa que combinamos com ela, que deveria estar determinado horário, e nós chegamos meia hora antes e ela já estava lá, então nós não estamos dando valor àquele horário, aquela meia hora que ela ficou à nossa espera. Isso não acontece em países mais evoluídos, com a cultura mais evoluída. As pessoas chegam exatamente dentro do horário. Pouco tempo nós conversávamos com um amigo nosso, uma autoridade eclesiástica da Igreja Católica, e ele nos dizia assim: na minha casa está mais fácil almoçar 5 para meio-dia do que meio-dia e 5. Então, quer dizer, isso é zelo, isso é disciplina, isso é organização. Se a gente não tem isso, a gente não tem como transmitir para os filhos. Palavra empenhada. Agora há pouco a gente conversava lá na sala do estudo e falávamos exatamente sobre a palavra empenhada. A gente dá a palavra para os espíritos que vai fazer sopa. Aí hoje, né, chovendo, bom demais da conta da gente ficar em casa, a gente fica com dó da gente. Ah, não vou não. Mas acontece que teve uma palavra empenhada com o encarnado, com o desencarnado, com os companheiros, né? E os desencarnados em todas as faixas. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque se não tivermos, nós não transmitiremos isso aos nossos filhos. O amor ao trabalho, ao estudo e à religião, à pátria, aos mais velhos, ao ser humano de um modo geral, aos animais, à natureza, respeito às leis, dar a eles a noção de tempo. Aos jovens e às crianças, provavelmente nós não vamos dar conta de fazer tudo hoje, mas a gente passa para frente na próxima oportunidade, né? Palavra empenhada, e daí a gente vê. Não, pode voltar lá. Pode voltar. Isso. O amor à pátria. Quanto desamor à nossa pátria, né? Muitos não sabem cantar o hino, muitos não respeitam a nossa bandeira. Então isso é educação familiar, da importância de contar quais são os nossos heróis. O Brasil tem heróis, teve homens que fizeram a grandeza desse país. Então a gente não pode só colocar esses que estão com desmandos, porque eles são transitórios. Mas nós tivemos homens de muita fibra no Brasil. E se temos uma unidade territorial, vamos pensar nessa unidade territorial. Um país deste tamanho, com a unidade de língua, deve-se àqueles homens que naquele período trouxeram essa oportunidade da unidade nacional. Quando a gente fala em unidade nacional, nós temos que nos lembrar de Pedro II, grande imperador do Brasil, Dom Pedro II, grande imperador do Brasil, que estava lá juntamente com Jesus naquela situação onde Jesus estava sendo crucificado, mas essa aí é outra história, né? O amor aos animais. Tem criança que maltrata animal. Outro dia nós chamamos algumas tias que estavam lá no Mensageiros para dizer a elas:
As crianças estavam saindo da aula de evangelização, instigando os animais do vizinho. Os animais ficaram agitados, nervosos, e nós chamamos as tias para que elas observassem isso, para que inserisse ali nas aulas de evangelização o amor aos animais, o amor à natureza, porque se nós não respeitamos a natureza, aí a gente está vendo desse respeito da natureza o que está acontecendo em todos os lugares. Respeito aos mais velhos, chamar os mais velhos pelo nome, não colocar o Senhor na frente, isso mostra assim que está faltando aquela estrutura familiar. Isso a gente aprende também lá na psicologia infantil. Os que são da área da pedagogia devem se lembrar que tem que ter essa colocação de respeito às pessoas. E respeito às leis, respeitar as leis. Então, nós falamos no começo, a ausência desse respeito à legislação. Toda a lei foi criada para ser observada. E a gente vê tudo isso aí, todas essas informações trazidas pela ciência, porque nós estamos tão somente ainda na parte científica, respeito às leis, estamos falando muito de lei, porque isso começou, não foi com a doutora Varínia, não. Isso começou com Moisés, lá no Velho Testamento, que ele que trouxe o decálogo, as 10 leis, e trouxe também as 613 leis que fazem parte da Torá, que é o Velho Testamento, os 5 primeiros livros do Velho Testamento. Porque se nós observarmos os 3 primeiros artigos do decálogo mosaico, vai falar sobre Deus. O 4º, ele já inaugura falando honrar pai e mãe. Então, já está fazendo uma referência à família. Moisés, o grande legislador, ele já começa a orientação, e nós temos falado muito que toda a legislação mosaica é a base da justiça do mundo, em todos os povos. Está ali os 10 mandamentos, ele começa falando de lei. E Jesus disse que ele não vinha derrogar a lei, mas que ele vinha dar cumprimento a ela, quer dizer, para cumprir essa lei. Então a lei existe e nós temos que inserir, colocar a lei na nossa casa. A lei do limite, a lei do não, a lei do sim, a lei do amor, da fraternidade, da caridade, porque tudo vai começar na nossa família. Kardec vem colocando-nos a informação trazida pelo Espírito Verdade, no item 5 do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele fala: Espírita, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo, quer dizer, conheça o que está acontecendo no mundo para a gente ter a noção, a oportunidade de melhorar a nossa família para refletir no mundo. Só mais esse aí, aqui então nós vamos ver que a célula máter da sociedade, isso qualquer estudante de direito já aprendeu isso, que é a família. Aprendemos que a família é a célula primeira, máter é a primeira do organismo social, onde se desenvolve os sentimentos, a inteligência e o espírito desperta para as realizações superiores da vida. Olha a responsabilidade de pais, de pessoas que têm a guarda de crianças e jovens. Por isso, toda vez que a família se desestrutura, a sociedade cambaleia. Isso aí é palavras de Joana de Ângeles. A cultura degenera, a civilização se corrompe. Um dos motivos da queda do Império Romano, que foi o maior império do mundo, foi porque houve a corrupção administrativa, estatal, houve a corrupção na família e entrou o cristianismo, que contou para eles que aqueles imperadores que estavam lá não eram descendentes de deuses, mas que Deus é Pai, é justiça e misericórdia. Então, o cristianismo também teve alguma culpa, se podemos assim dizer, na queda do Império Romano. Na condição de, a Joana também, na condição de grupos consanguíneo, a família está formulando um rigoroso pedido de socorro à sociedade geral, conforme afirma Joana de Ângeles. Então, a família está pedindo socorro. E quando a gente vê os horrores que acontecem na sociedade,
Isso iniciou ali no seio familiar. Hoje a gente sabe que existe família com 2 pais, 2 mães, filhos de pais diferentes. Isso não importa. A estrutura familiar não importa, e isso está também na nossa legislação. O que importa é o sentimento de amor que tenha para com os nossos lares, para com os nossos filhos, para com todas as pessoas que compõem o nosso núcleo familiar. Vamos voltar lá na primeira, para a gente encerrar? Contigo a vida é mais fácil. Todas as vezes que a gente estiver muito aflito, desorientado dentro de casa, achando muito difícil, a gente vai lembrar dessa frase aqui da doutora Varínia Frau. Contigo, com a família, a vida é mais fácil. Que Jesus nos abençoe, muita paz. Zé Rodrigo.